Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Melodias do Espírito aqui na Paranormal Plus. Aqui é o professor Robson. Aqui é Emerson Pantaléu. E aqui no programa, todas as terças-feiras às 22h30 e com reprise aos sábados às 16 horas. E hoje, aqui com vocês, nosso amigo Gil Lisboa. Gil, seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouquinho o pessoal aí. Muito obrigado a todos pelo convite, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Gil Lisboa, sou astrólogo, tarólogo, numerólogo, que desde criança já tive esse chamado, né? Como eu sou sagitariano, algumas nuances de escorpião, eu sempre gostei do mundo dos mistérios. Sagitariano, fui bater perna no mundo, fui em Portugal, Espanha, França, os lugares onde eu tive, Marrocos, África, que eu desenvolvi a minha espiritualidade. E a minha maior paixão de todas é a astrologia, né? Falar sobre os planetas, sobre os signos, é a minha paixão. E é isso. Gil, você é astrólogo, né? E como é que você começou? Como é que você sentiu esse chamado? Bom, como eu disse, desde criança eu já gostava, né, de astrologia, né? Dos números principalmente, né? E uma vez alguém me disse que eu carregava o número 2, por acaso eu nasci no dia 2, né? Que é um número feminino, que no tarô é a carta da papisa, né? E que eu ia ser uma pessoa, eu ia ser um excelente conselheiro, né? Mas como a gente tem um lado meio material, a gente pensa assim, mas como se ganhar dinheiro sendo conselheiro, né? E aí que foi vindo a espiritualidade, foi me falando, olha, dando conselho para as pessoas, falando sobre os signos e tal. E assim, não precisei estudar muito, já estava dentro de mim isso, né? Só fui estudar mais a parte dos números, né, dos planetas, das casas, que são muito importantes, né, porque muitas pessoas conhecem a astrologia pelo horóscopo, né? O horóscopo é um resumo da astrologia. A astrologia é muito mais além, né, do que só o horóscopo, né? O horóscopo do dia da pessoa, e quando a gente fala em horóscopo, fala de um certo signo, aí as pessoas generalizam aquele signo como se fosse igual. Não, as pessoas nasceram em dias diferentes, em horas diferentes, e por isso que tem essa diferença também. Às vezes você fala com uma pessoa, por exemplo, Sagitário, que é meu signo, Sagitário é assim, Sagitário é de viajar, mas nem todos os Sagitários vão viajar, principalmente se ele tiver no mapa dele muito forte, Touro, Capricórnio, vai querer ficar em casa, querer ficar na terra onde ele nasceu. Aí é muito forte, não tá ouvindo, vai puxar muito para ficar em casa mesmo. Ficar em casa ou até para procrastinação também, né? Total. Que tem que tomar cuidado, tá? Depende de outros fatores, né? Justamente, dependendo dos fatores, a pessoa vai ficar muito procrastinando. Amanhã eu faço, e não faz, não né? Faz nunca, passou né, o tempo, justamente, né? E além disso, eu também tenho um lado aventureiro, que é Sagitário, meu ascendente é Áries, né? Que é de ir, o que vai acontecer depois não importa, né? Eu vou, né? Justamente, quando eu fui para lá, nem era euro na Europa, ainda era a moeda de cada país, eu fui com $200, e assim, como eu tenho a lua em câncer, como que eu vou me virar? Ainda não era astrólogo, trabalhar em restaurantes, trabalhar em bar, porque eu também tenho lado escorpião, sempre trabalhei na noite, a noite foi o meu mundo, que é o mundo dos mistérios, que tem a ver com o escorpião também, e hoje voltei, retornei, e faço meu trabalho de astrologia, e foi assim que eu comecei. Legal, você também citou com a gente uma conversa agora há pouco, as suas influências que você tinha há um tempo atrás, algumas pessoas que você se inspirou. Cita brevemente pra gente um pouquinho. Sim, aí como eu falei quando eu era criança, então tive muita influência. A gente teve aqui no Brasil um grande astrólogo chamado Omar Cardoso e uma astróloga também muito conhecida chamada Zória Onara, né? Esses dois astrólogos eram assim, na época era rádio, né? A gente não via, a gente ouvia, né? Então eu aprendi muito a escutar todo dia, assim, eu gostava de ouvir rádio até hoje, né? Eu gosto de ouvir rádio justamente por causa dessas pessoas, né? Então essa foi a minha grande influência. Depois vem um lado assim, que a espiritualidade vai te dizendo, olha, como você tem que agir, como você tem que trabalhar. E claro, encontrando pessoas também que foram dando dicas. Então veio a coisa do turbante, né? Porque o turbante é a parte que protege, né? Por isso que muitas culturas têm o chapéu, né? A gente vê no judaísmo tem o kippah, né? No povo árabe também tem que agora eu esqueci o nome. Tem o cocar indígena. Tem o cocar indígena. Então, porque tudo começa pela cabeça. Então a cabeça é sagrada, né? Tudo começa aqui, né? E por isso o turbante. E eu
falei para vocês também que na época, quando eu era criança, que também veio uma lembrança de criança, eu gostava muito daquele desenho chamado J-Quest, né? Hoje AltaQuest, que aqui a gente conhece pela banda, né? Então, desde criança eu gostava de ver aquele desenho com aquele menino tal, com esse... É o Hagi, né? O Hagi, justamente. E foi isso que foi me despertando. Então a vida ela vai falando com a gente, Sim, os sim. seus caminhos. E a gente só tem que estar preparado e entender, né? Porque a vida ela vai direcionando. Olha, vai por aqui, se você insiste por ali, você está indo no caminho errado. Então, foi o que aconteceu Sim. comigo. E hoje em dia, Diogo, quais trabalhos assim que você faz? Você dá atendimento individual, mapa astral, você vai em programas? Como que você Sim, eu desenvolve? dou atendimento, né? Aprendi muito também, embora nos meus 62 anos tive entre a máquina de escrever e o computador, né? A tecnologia, mas como eu tenho Saturno, que é o planeta da tecnologia, do trabalho, em Aquário, que é o signo da tecnologia, então eu desenvolvi o lado. Então, geralmente as minhas consultas é online, né? Mas também atendo presencial, né? Porque ainda muitas pessoas preferem o presencial. Eu, como eu falei, eu sou astrólogo, tarólogo, numerólogo, né? O meu mapa, ele é um pouco diferenciado, porque ele acrescenta numerologia, uma carta do tarô que você está vivendo, chamado ano pessoal, né? Então você está vivendo o ano pessoal daquela carta, né? E astrologia. Então eu juntei esses três tudo no mapa astral. E é assim que eu trabalho, né? E às vezes sou convidado para palestra, para entrevista, como é o caso daqui, né? E quero agradecer imensamente, né? E é isso. O Gil ele tem aparecido com a gente muitas vezes, ele é um parceiro nosso na Feira União Mística, né? E inclusive ele vai estar conosco dia 19 de julho, setembro. 9 de julho, com a palestra que vai ser o tema Urano, a mudança, né, de Urano, né, que saiu do signo de Touro, que durante 7 anos esteve no signo de Touro, e agora, no dia 7, que por acaso, nada é por acaso, né, dia 7 agora foi um portal também, 7/7 de 2025, que também é 7, né, então são grandes mudanças na nossa vida, né, mas o 25 também tem o 9, que é o ano que a gente está vivendo, que também é um outro número espiritual. E em setembro a gente vai ter 9/9/9, também outro portal, muito maior ainda, né? Então, Urano, ele saiu do signo de Touro, que ele teve 7 anos nesse signo de Touro. E o que é Touro? Touro tem a ver com alimento, tem a ver com natureza, tem a ver com trabalho, né? E tem a ver com alimento. E o que a pandemia fez que mudou? Mudamos nossa maneira de trabalhar, né? A grande maioria, né? Home office. Tá aí uma das coisas que o Urano em Touro mudou. Qual foi outra coisa? A nossa maneira de se alimentar, né? iFood. A grande maioria das pessoas, hoje em dia, iFood. Mudou nossa maneira de ganhar dinheiro, né? Até antes da pandemia, se alguém ainda lembra, no meu caso, que também foi cuidador de idosos, tinha uma tia que ela era da época do cheque, né? Então tinha que ir lá no cheque, no banco, pegar aquela fila, né? Nossa. Aí veio o Pix, né? Então, tudo mudou. Foi muito rápido. Outra coisa de Touro, que tem a ver com Oxóssi, né? O rei das massas, natureza, né? E qual é o maior conflito que nós estamos tendo aqui e tudo que está acontecendo no planeta, né? É a natureza, né? Se a gente continuar destruindo o planeta, fazendo o que a gente está fazendo, né? Pela ganância, isso cada vez mais vai ser, né? Constante nas nossas vidas, né? Tanto é que há um tempo atrás, quem acompanha minhas previsões, eu falei, né, sobre as catástrofes, infelizmente, porque as pessoas querem astrologia só o lado bom, né? Mas o mundo não é feito de coisas boas, também tem as coisas ruins que fazem parte, que o ser humano, a humanidade tem que aprender, né? Sobre o caso do Rio Grande do Sul, sobre esse caso agora no Texas, né? E isso vai ser uma constante na nossa vida, se a gente não mudar a nossa mentalidade de cuidar da natureza, que é da onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Das águas, né? Já começamos que nós nascemos dentro da água, né? Lá dentro da barriga, né? Que ele também não deixa de ser um planeta, né? Dentro né? Das mulheres que geram os filhos, né? Então tudo isso a gente tem que ter uma consciência maior. E essa é a importância
o momento que nós estamos vivendo. Sim, sim. Até pegar esse gancho, aproveitando todo o conhecimento que você tem, né, Gil, para você falar um pouquinho, né, sobre as previsões, assim, pro Brasil, né, pro planeta, Tá. né, desse segundo semestre, né, que a gente está entrando, ou não sei se a gente consegue prever alguma coisa do ano que vem, por exemplo. Sim, vamos lá primeiro agora, né? Então, esses próximos 6 meses. Bom, primeiro que nós tivemos essa entrada de Urano, que eu falei em Gêmeos, né? O que é Gêmeos? Gêmeos, ele tem a ver com comunicação. Então, a nossa forma de comunicar também vai mudar, vai ser uma velocidade, porque Gêmeos é da comunicação. Mas, como eu disse, tudo tem os dois lados, positivo e negativo, também a coisa do fake news, aquelas coisas de, né? E como a gente está entrando, Urano tem a ver com tecnologia, e então a coisa da inteligência artificial, que cada vez mais na nossa vida também vai estar presente, tanto do lado positivo como do lado negativo, tá? Porque, por exemplo, quando a televisão surgiu, já diziam, não, isso é coisa do demônio, isso é coisa do... E aí, no final, todo mundo, até quem pregava que era coisa do demônio, hoje é o que mais usa é a televisão, né? Agora é a tecnologia. Então, a inteligência artificial cada vez mais vai estar presente na nossa vida, né? Até eu já estou usando também para fazer meus mapas, porque dá um bom resumo para você entender melhor né? E ela te diz mais ou menos a situação do momento, né? Isso vai ser uma das coisas, né? Gêmeos tem a ver com ar, né? Então, sim, tem a ver com meio de transporte. Esses transportes que tem a ver com ar. E Aquário também, que é o signo do ar, né? Então, não estou dizendo hoje ou amanhã, mas os próximos 7 anos, e já está acontecendo, a gente vê carros voadores, por exemplo, né? Esse é o futuro, né? Mas assim, infelizmente, como eu falei, nem sempre tem tudo lado bom, porque também nós estamos vivendo um momento de fechamento de ciclo para a humanidade. Como eu falei, já 9 de setembro, né? 9/9 de 2025, também é 9, a gente vai estar fechando um ciclo na humanidade, um ciclo bastante grande, porque 2026 é um ano que a soma dá 10, que é 1, ou seja, é um início, né? Só que, infelizmente, que é para a humanidade também aprender, essas guerras elas vão ficar mais frequentes, tá? Principalmente a guerra pelo poder, tá? No caso do Brasil, nós já estamos vendo aí, né? Existe alguns seres que querem o poder a todo custo, né? Porque o poder, ele é como uma droga, ele vicia, né? Então quem tem poder pode mandar, pode, né? Tá no controle. Tá no controle, justamente. Então, no Brasil nós vamos ter esse conflito, infelizmente, cada vez mais forte, né? Porque também precisa limpar. E o Brasil, para quem não sabe, para quem não conhece a astrologia, os países, as cidades também têm signos e têm a sua energia. E o Brasil? O Brasil é do signo de Virgem. E o que é Virgem? Virgem está ligado à natureza. E olha lá o Brasil sendo o guardião da natureza e não cuidando da natureza. Então, é um contraste. Ou seja, está na sombra da... Na sombra de Virgem, justamente. Era justamente isso. E vamos lá no Rio Grande do Sul, que também é de Virgem, né? Olha o que está acontecendo lá. A cidade, o estado que deveria zelar pela natureza, está destruindo. E quando você vai para a sombra, então, ela cobra seu preço, porque você não está Justamente, cuidando, porque você vai pagar o preço do não cuidar, então. Justamente isso. A cidade de São Paulo, Aquário, essa cidade sempre subindo para o ar, cada vez mais prédios, cada vez mais... Mas também, se não tiver um freio nisso, terá as consequências. Por quê? Vai chegar uma hora que esse solo, embaixo desse solo... Não vai aguentar o peso. Não vai aguentar o peso. Igual acontece no México hoje. Justamente. Que isso está começando a afundar. Justamente. E o solo é sagrado. Tem rios que passam por baixo. Esses rios há muito tempo foram enterrados, e uma hora eles vêm buscar o que é deles. Isso acontece com o mar. Por isso que acontecem algumas enchentes aqui em São Paulo, por causa desses rios que estão escondidos, que a gente até esquece que existem, mas eles saem. Justamente isso. Eles têm que buscar o lugar deles também. Sufocados ali, Sufocados, né? Vamos dizer assim, as águas de Nanã, né? Que estão lá escondidas e elas vêm para o símbolo, né? Então, cada vez mais a gente vai ter essa... né? Mas, no caso do Brasil, como sendo um país virginiano, das guerras e tudo, o Brasil, como sempre já foi falado, que é o celeiro do mundo, realmente. A nível de alimento, o Brasil vai ser esse país do alimento para o mundo.
Agora, o que a gente precisa tomar cuidado com essa ganância, né? Por exemplo, o que eu prevejo, e isso eu já falo há algum tempo, tá? Assim como agora muita gente está reclamando, não tem, o ovo está caro, não sei o quê, porque o café está caro, porque nós vamos ter que mudar a nossa alimentação, né? A alimentação nossa vai mudar. E o que vai pegar mais forte para todos nós, principalmente para as pessoas que são carnívoras, né? É a parte do gado. Porque assim, ter alimentos para você, que você tem animal, para você consumir próprio, é uma coisa. Mas para ganância, destruir natureza, para criar pasto, para criar isso, para o futuro, pode vir aí vamos dizer assim, é uma previsão, tá? Uma pandemia, mas ligado a isso. Uma doença ligada a isso. Que vai obrigar você a consumir menos isso. Consumir menos carne, entendeu? Monocultura, né? Isso, né? Até porque o agronegócio ele consome praticamente 80% da água. É um absurdo, água, né? Justamente. E muitas vezes os recursos hídricos que faltam nas cidades estão sendo gastos para alimentar a carne que as pessoas estão comendo. Ou seja, um hambúrguerzinho que você come aí, ele consome 3 mil litros de água para fazer um bifinho de hambúrguer. E sem contar que aquele animal, para ele morrer, o processo teve dor, né? A gente vê em porco, a gente vê em galinha, a gente vê, né? Então, não é sagrado igual no xamanismo, como os índios fazem, por exemplo, que eles rezam a caça, eles têm um respeito, eles honram o animal, não. É feito com uma escala industrial, ou seja, apenas pelo lucro. Pelo lucro, pela ganância. E o que não come joga fora, vai virar lixo. Assim como o judeu também tem o kosher, né? Que faz tem uma pessoa responsável pela cerimônia. Então, da ganância é justamente. E aí, aproveitando a deixa que você falou sobre água, água também, que era uma coisa, né? Que deveria ser de graça, que é do homem, que nós estamos vendendo a água, nós estamos criando uma ganância na água, né? A gente está vendo aqui em São Paulo, como eu falei, que é de aquário, o que tem acontecido aí com a própria empresa jogando lixo, o lixo que deveria limpar da água, jogando no mesmo lugar da água, né? Isso pode trazer doença no futuro, né? Pode trazer e a gente tem grandes problemas hídricos, né? No Brasil e no mundo, mas o Brasil que não deveria ter, porque é o lugar que mais tem. É o lugar que menos falta água. Que menos falta, justamente, entendeu? Por quê? Pela ganância, né? Então isso era uma coisa assim que se a gente não tiver uma visão de futuro, né? E também não pensar, porque assim, Urano, essa mudança de Urano em Gêmeos, cada vez mais é coletividade, tá? Não é que a gente não possa ter nossa individualidade. De vez em quando é bom você ficar na tua casa, sozinho, não querer ver ninguém, isso faz parte do ser humano, que é como como celular, você de vez em quando tem que recarregar a bateria. Sim. Quando tem o seu momento sozinho, hoje eu não quero ver ninguém, não é mal. O problema é quando você fica no egoísmo, é eu em primeiro lugar, eu em segundo, entendeu? E nunca vê os outros. E o mundo que a gente está vivendo agora e vai viver no futuro é coletividade, entendeu? Ninguém tem aquela música, ninguém é feliz sozinho, né? Não, a gente tem. E também no mundo, como está acontecendo, a gente vê no caso dos Estados Unidos, né? O Trump querendo fechar os Estados Unidos, isolando os Estados Unidos do mundo, né? O momento que é de coletividade, ele está indo no sentido contrário. Indo pelo sentido contrário, justamente. E você até citou uma conversa que nós estávamos tendo agora há pouco, sobre aqueles ciclos que bate com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e até mesmo a Guerra de Secessão Americana. Justamente. Eu, como historiador, eu não posso deixar de passar essas conversas, porque atiça aqui dentro, né? E você falou justamente desse ciclo e causa justamente esse momento do Trump se isolando do mundo e querendo comprar briga com outros gigantes por aí, como China, e num momento que já tem países em guerra, que estão aí, como Israel, como Putin, como a Ucrânia, etc. e tal, né? Vem mais, Paquistão e Índia, entendeu? Então, assim, potências, né? Potências. Com armas nucleares e o cara querendo simplesmente dar uma de que o país é meu e faço o que eu quero. Bom, e aí? É bom você falar nisso. Eu sempre gosto de falar essa frase, nada no universo é por acaso, tudo são ciclos e esses ciclos se repetem. Bom, em primeiro lugar, com essa mudança dos planetas, nós vemos Júpiter, que é o planeta das viagens, que rege o signo Sagitário, das fronteiras.
ele está no signo de Câncer. E Câncer tem a ver com pátria, né? Nós, por acaso, estamos no mês de Câncer, né? Então, além disso, Netuno, que é dos mares, que rege o signo de Peixe, ele entrou em Áries. E Áries é regido por Marte, que é o signo da guerra, o guerreiro, assim como Saturno. Então, esses ciclos que você perguntou, cada 7 anos ele se repete. Já houveram, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a Guerra Civil, que foi de 1941 a 1948. Então, esse ciclo volta porque não foi resolvido. Tudo que não é resolvido volta para você resolver. Né? Inclusive relação, tá? Quando um a ex volta, se não foi falar, se não foi terminado, volta para resolver. Tá? Tivemos também a Revolução Industrial também, que foi em 1864, 42. E olha lá, tecnologia. Então nós estamos no tempo da tecnologia. Então tudo está voltando. Tem um lado ruim? Tem, mas também tem um lado bom. No caso da Segunda Guerra Mundial, mesma coisa, né? Na Segunda Guerra foi descoberto que se botasse lá uma rádio em cima lá da Torre Eiffel, eles poderiam ouvir o que os alemães estavam tramando, né? Então tudo isso são tecnologia. E é o momento. Então agora a nossa vida com as tecnologias dessa entrada de Urânio em Gêmeos vai mudar assim numa velocidade. Então se prepare, porque a partir de agora, só isso eu não posso esquecer que isso é muito importante. Urano, ele rege o signo de Aquário e ele é o planeta das revoltas e das revoluções. E sem revolta e sem revoluções não tem mudança. Não tem as mudanças. Entendeu? Então a partir de agora isso vai ser uma constante. Tá? Eric Hobsbawm, né, escreveu um livro que fala do século XX, que era o século das revoluções, né? Uhum. E justamente ele fala que nós passamos por um século que tudo aconteceu no mundo, né? Você vê que o mundo viveu tudo. Nós tivemos Guerra Fria, nós tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por mais que o mundo tenha tido esses grandes momentos negros, ruins, péssimos, ao mesmo tempo houve esses avanços da humanidade. A humanidade não acabou, o mundo não explodiu, o mundo continua existindo, mas não precisava ser com sofrimento, né? Então. E o homem aprendeu alguma coisa até agora? Não. Então, porque tudo é escolha, né? Tudo nós escolhemos, né? São os caminhos que nós escolhemos, no individual e no coletivo, né? Então sempre a gente tem a oportunidade de escolher, tudo na vida, né? Você tem a sua possibilidade de escolher, né? Por exemplo, até num caso das coisas que acontecem na nossa vida, somos nós que escolhemos, né? Porque você decide para onde você quer ir, como você quer ir, entendeu? Isso me faz lembrar de uma frase, se não me lembro se foi o Wynne Seattle que falou isso, ele falou assim: quando acabar o último peixe e acabar a última árvore e a última gota de rio, e o último animal, o homem coma dinheiro. Que coma dinheiro, exatamente. Né? Porque ele teve que assinar a venda de Seattle, né? Para o presidente norte-americano. Então, infelizmente, a ganância do homem está aí, fazendo cada vez mais, não se pensa na natureza, a natureza virou artigo de luxo, né? Sim, o almoxarifado. O almoxarifado do ser humano, do Krenak, né? O almoxarifado. E, assim, as pessoas são individualistas, que eles estavam falando, elas pensam assim: eu tenho um ar-condicionado, eu tenho alunos elitistas, que eles falam assim: meu pai tem ar-condicionado, não estou preocupado. Então, assim, se eu estou passando calor, nós passamos uma onda de calor, né? O ano passado foi o El Ninho. Sim. E agora, antigamente você falava El Ninho, Laninha, El Ninho, Laninha. Agora você não sabe mais quando é coisa, porque está tudo bagunçado no mundo. Então, gente, Gil Lisboa aqui com vocês. Infelizmente o programa já está no final, passa muito rápido. Eu quero trazer mais uma vez o Gil para falar com vocês. Nós vamos pegar aqui mais um trânsito para poder falar com vocês num programa especial. Quer deixar um recado final para o pessoal e os contatos seus também, Gil, para vocês procurar, né? Bom, para quem quiser, o meu Instagram é Gil Lisboa 2018, tá? E a mensagem é isso, né? Agora cuidar do corpo e da mente, porque com todas essas mudanças que está acontecendo no mundo, muita gente vai pirar, né? Nós temos um grande tempo de mudança e as mudanças são necessárias, porque se você não muda por si, a vida empurra. Eu costumo dizer isso, entendeu? A vida empurra, porque quando tem que mudar, a gente tem que mudar, né? E essas mudanças vão acontecer, tá? E agora, cada vez mais, coletividade, né? A individualidade é importante, mas a coletividade vai ser muito mais importante. E é isso.
Gratidão a todos, obrigado Gratidão, Gil, muito convite. obrigado, muito obrigado. Gratidão, pessoal. E venham visitar a gente lá, Rua das Rosas, 86, dia 19 de julho, às 18 horas, para assistir ao vivo aqui com a gente, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo programa. Obrigado.